Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós estamos nos preparando para o Natal, para o nascimento de nosso Senhor. Então vamos aproveitar a ocasião e vamos ver algumas coisas para que tenhamos vida interior. É mais do que rezar, é mais do que celebrar as festas, se supõe essas coisas, mas é ir além. A oração, as festas litúrgicas, as cerimônias, têm como finalidade adorar a Deus. Mas para que isso seja feito conforme, porque não é somente um ato, adorei a Deus e acabou. Não, tem que ter uma continuidade. Então vamos considerar, estou nisso seguindo aqui um padre chamado Padre Robert, e vamos aí então considerar para entender melhor e além de onde nós estamos indo. A oração e a celebração das festas. Este padre começa a dizer o seguinte, que a vida interior é uma comunhão consciente e constante com o ato pelo qual Deus se conhece e se ama. Isso é sublime, hein? Só com isso daqui nós resumimos toda a teologia dogmática. Vou descer aos detalhes. Deus, ele se conhece perfeitamente. E o conhecimento que Deus tem de si gera o que nós chamamos o Verbo. O último evangelho da Santa Missa. No princípio era o Verbo estava em Deus e o Verbo é Deus. O que é o Verbo? É o conhecimento que Deus tem de si, que é tal que gera uma segunda pessoa na Santíssima Trindade. É o conhecimento de Deus, é Deus. E o amor que Deus tem a si, Deus Pai, o conhecimento que tem, gera o Filho, e o Filho gerado, ou seja, o conhecimento de Deus, a verdade de Deus, que é Deus, este amor é tal que faz proceder do Pai e do Filho a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esse amor de Deus é Deus. O amor que Deus tem para consigo é Deus, é o Divino Espírito Santo. Pois então, a vida interior nos insere na Santíssima Trindade, conhecendo a Deus, que é o conhecimento de Deus que nós temos pela fé, é o conhecimento perfeitíssimo de Deus, pela virtude da fé e pelo dom da fé. Aí é nosso Senhor Jesus Cristo em nós, e o amor que devemos ter para com Deus, a altura de Deus, é o amor vindo pela graça santificante, mas que brota em nossas almas pelo Espírito Santo que nos foi dado, como diz São Paulo em suas epístolas. Assim sendo, aí o padre aqui vai exclamar, meu Deus, se vós estás no fundo da minha alma, se eu souber ir até este ponto, encontrar-vos-ia. Às vezes nós estamos buscando Deus em qualquer outro lugar mais distante, por assim dizê-lo. Deus não tem distância das pessoas, está mais próximo do que nós imaginamos. Mas nosso Senhor tem que ser buscado dentro de nós. Esta é a graça santificante. Quando nós não estamos em pecado mortal, nós estamos batizados pela graça do bom Deus, nós comungamos, nós vamos rezar lá nas alturas. Não, nosso Senhor está dentro de nós. E falando do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, está fisicamente dentro de nós. Então temos que entrar no nosso interior. Aí segue o padre dizendo, no fundo de mim, no fundo de minha alma estás. Liberta-me, recolhe-me, isola-me, atrai-me e transformar-me em vós. Porque a graça de nosso Senhor em nós é uma graça transformante. Quando nós comungamos, nosso Senhor nos transforma em outros Cristos. E aí nós temos que ir no interior da nossa alma, adorar e deixar Deus, nosso Senhor, agir, mas dentro da nossa alma. Não é para ir tão longe.
lá ultrapassar as alturas insondáveis, não está perto de nós, dentro da nossa alma, pela sua santa e preciosíssima graça. Aí segue o padre dizendo: assim sendo, a vida interior é um contínuo e consciente movimento da alma que se dirige até Deus. Mas esse Deus que está dentro de nós, e nós estamos no período do Natal, um dos títulos messiânicos chama Emmanuel, quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco porque se fez homem ao encarnar, e Deus conosco porque está dentro de nós, pela sua graça santificante, e Deus conosco porque fisicamente digna entrar em nosso interior pela Sagrada Eucaristia, porque uma presença física, insisto nisso, não é simbólica, não é só uma mera comemoração, não é um sinal, é real, é o mesmo do presépio, o mesmo do Calvário, o mesmo no colo de Maria Santíssima, o mesmo que ressuscitou Lázaro, o mesmo que caminhou sobre as águas, está entre nós, dentro de nós, ao receber na Santíssima Eucaristia, o mesmo Jesus. Aí esse padre vai seguir dizendo: assim sendo, que esse Deus, o verdadeiro Deus, que se fez homem, está perto de nós, então nós temos o meio de se unir a Deus, a Trindade Santíssima, é a humanidade santa do Salvador. Aí vamos entender por que nós celebramos o Natal. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu há 2000 anos atrás. Por que nós celebramos o nascimento de nosso Senhor? Porque sem a humanidade de nosso Senhor, que é uma pessoa divina, mas tem a natureza humana e divina, sem a humanidade de nosso Senhor, nós não temos acesso livre até Deus. Por quê? Porque nosso Senhor é o caminho. Quando ele disse em singular, eu sou o caminho, ele está dizendo que não existe outro caminho para chegar até Deus. Não existe. Ele é o único caminho para chegar até Deus. Por isso, sem ele nós não temos remissão, sem eles nós não podemos obter nada. Por isso ele disse, sem mim nada podeis fazer. Nada, 4 letras, é nada. Nada mesmo. Então, a vontade santa do Senhor, segue aqui o padre dizer, que nunca se deve separar da sua divindade, porque é um mistério preciosíssimo da nossa fé. O Verbo, que é o conhecimento de Deus, que é Deus, se encarna e assume uma natureza humana, mas não deixa de ser Deus. E todas as ações de nosso Senhor como homem são ações divinas, porque a pessoa de nosso Senhor não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina. Então, quando nosso Senhor fala, quem fala? Deus. Quando nosso Senhor ensina, quem ensina? Deus, com voz humana, com argumentos, um raciocínio posto a modo humano, mas é Deus. Quando nosso Senhor discutia com os fariseus, quem discutia? Deus. Quando nosso Senhor perdoou a Madalena, quem a perdoou? Deus. Quando nosso Senhor expulsou os demônios dos possessos, quem expulsou? Deus. As ações da humanidade de nosso Senhor são divinas porque a pessoa que está obrando é uma pessoa divina com natureza humana. Pois então, Jesus, nosso Senhor, como Deus, é a causa eficiente da graça. Não vamos entrar nos detalhes porque não é um curso de teologia, mas a fé nos manda explicar. E assim vamos ao essencial dessas palavras sem entrar em detalhes. Agora, como homem Deus, desde que ele se encarnou, ele é a causa meritória e também a causa instrumental física. O que isso quer dizer? Que nosso Senhor, a sua natureza, a sua carne, o seu sangue, é um instrumento necessário para que nós possamos obter a salvação. Por isso nós celebramos a festa do preciosíssimo sangue, por isso nós temos a Semana Santa, por isso nós temos o Natal, e por isso nós temos as festas do Redentor, sua ascensão, porque são festas que exaltam a humanidade do Verbo, de Deus encarnado, e são eventos
que vão, ao celebrar, nos leva até lá, anos já 2000 e poucos anos passados, mas também faz com que tenhamos diante de nós exaltado a humanidade do nosso Senhor, que foi um instrumento da nossa salvação. E aí ele vai dizer que então esta vida espiritual é muito simples. Porque se nós fôssemos ao Antigo Testamento, Deus não tinha se feito homem. E era tudo muito mais, vamos dizer, sem exagerar, muito espiritual. Nós teríamos que acreditar, se estivéssemos no Antigo Testamento, a um Deus que falou com Moisés. Os hebreus viram Deus? Nenhum deles, só Moisés. E os profetas que ouviram a voz de Deus. Mas no Novo Testamento não é isso que aconteceu. Foi o próprio Deus que falou com todos que lá estavam, e nós temos a fé daqueles que viram. É diferente. Acreditar no que Moisés viu, disse ter visto, obviamente Deus provou com milagres, Monte Sinai e muitos outros, mas agora foi o próprio Deus que aos olhos de todos os que ali estavam se fez visível, audível, e a fé que nós professamos é a transmissão daqueles que viram e ouviram. Então a nossa união com Deus foi absolutamente facilitada pelo próprio Deus ao se fazer homem. E aí eu vou insistir, e que está presente fisicamente no sacrário, no Santíssimo Sacramento que nós recebemos. Então é por sua adorável humanidade que Jesus é o caminho, nosso Senhor. O mais simples é tomar Jesus, o verbo, todo inteiro. Não é para dividir, teologicamente falando, sabemos que tem a natureza humana, divina, uma pessoa divina, mas quando nós tratamos nosso Senhor, o tratamos todo inteiro, seu corpo, alma e divindade. E é uma pessoa divina, é Deus feito homem. E para que então nossa vida interior seja uma vida com esta familiaridade com Deus que se fez homem, nós devemos tratá-lo com intimidade. Esta é a vida interior. Então, quando nós comungamos, não é um raio místico, indescritível, que acontece na nossa alma. É algo muito real. É um corpo, é um sangue, é uma alma, uma divindade de um Deus verdadeiro que baixa espécies eucarísticas entra dentro de nós. E o que faz? Nos transforma em Deus, assim como o fogo posto em algo torna aquilo incandescente, assim a presença do Santíssimo Sacramento é deificadora, ou seja, nos diviniza. E qual é a nossa atitude para com Deus? Aí começam os segredos da vida interior. Tratá-lo como Deus. Aí está a nossa preparação antes da missa, o terço que rezamos. Está a confissão que nós fazemos para remover os obstáculos, para Deus ser bem-vindo à nossa alma. E depois está o parto da graça, que se chama ação de graças. Porque por 15 minutos essa presença física vai estar dentro de nós e nós devemos aí falar com Deus, adorar a Deus, agradecer a Deus, nosso Senhor, pedir o que nós necessitamos e temos que rasgar nossa alma. Ninguém fala com a mãe lendo um texto, bom dia minha querida mãe, bom dia meu querido pai. Não, as fórmulas vão falar quando o nosso coração estiver seco e não ter palavras. Mas quando tratamos a Deus com esta intimidade, que fale o coração que ama, que fale a voz que necessita clamar por Deus nosso Senhor. Aí temos que rasgar nossas almas. Às vezes esse mecanismo, não estou criticando as fórmulas e pelo contrário recomendo-as, porque principalmente as indulgenciadas temos que aproveitar, mas não é só isso. Quando nós rezamos a alma de Cristo santificar-me, corpo de Cristo salvar-me, sangue de Cristo embriagar-me, mas considere que está dizendo essa fórmula, que é preciosa, e pedir ao nosso Senhor exatamente o que estamos lendo, rezando,
E aí a nossa ação de graça, só com uma frase da alma de Cristo, poderia durar sem muito esforço, meia hora. Mas nós estamos acostumados a ver o amém, acabou, outra página, outra oração, e somente uma exteriorização, quando o nosso Senhor entrou no nosso interior, para que o nosso interior se abra a Deus, nosso Senhor. Aí nós ficamos com a voz, mas não ficamos com o interior de interior. Cristo se dá inteiro e nós nos damos parcialmente a nosso Senhor. Aí começa o distanciamento. Esta comunhão, esta vida espiritual é então uma comunhão constante com o nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor Jesus Cristo faz que seja uma comunhão constante com a Santíssima Trindade. Então, o caminho para chegar ao céu é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que percorrer esse caminho pela sua santa humanidade. Então, queridas almas, vamos ao presépio. Sim, vamos ao presépio, 25 de dezembro. E o que nós vamos fazer ali? Adorar aquele menino nascido na pobreza para nos enriquecer a alma, dar graça deificadora, fazer os homens, filhos de Eva, malditos todos nós, pelo pecado de Eva, fazer o quê? Filhos adotivos de Deus e herdeiros do céu. E quem nos faz esta graça? Quem nos dá esta graça? O menino do presépio. Mas se nós vamos olhar uma imagem fria, uma ensinação a mais na nossa vida, uma comida a mais na nossa ceia, alguns enfeites de Natal e ganhar presentes a mais, vai ser um Natal mundano a mais, vai ser um Natal que não diz grandes coisas, segundo Deus, e vai ser a profanação das festas da nossa religião. E para então celebrar, temos que penetrar no presépio. E isso como? Adorando a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridas almas, esta é a vida interior. Nós nos transformamos em um sacrário, dizia Santa Teresinha. Que nosso Senhor não veio do céu para estar em vasos de ouro, de prata, ela dizia. Mas foi para estar num sacrário que o próprio Deus fez com suas mãos. E qual foi esse sacrário? Nossa alma. Mas nós esquecemos de ser uma lamparina acesa, sinal da graça de Deus pela moral. Nós esquecemos de ser esses adoradores como os anjos estão espiritualmente adorando diante em todos os sacrários da terra onde nosso Senhor está. E aí nós só somos meros comungadores, me ouso a dizer. Comungamos, amém, cumpriu 15 minutos porque o padre insiste. E mal deu ali 58 segundos, estamos quase agonizando e vamos embora. E assim, tratando a Deus, a nossa alma necessariamente vai ficar tíbia. Nossa alma necessariamente vai ficar indiferente. Aí os senhores vão falar, mas padre, eu me esforço tanto para rezar. Não. Quando nós ficamos somente no mecanizado, fica tudo no automático, não é assim que nós vamos tratar bem a divindade do verbo que nós recebemos ao comungá-lo todo inteiro no Santíssimo Sacramento. Disso, queridas almas, se estende a nossa oração. Quando nós estamos dispostos, nos ajoelhamos para rezar, essa comunhão que eu falava sacramentalmente, que o Padre está a lhes dizer, acontece espiritualmente. Toda vez que vamos a Deus, elevamos nossa alma para rezar, nós estamos falando com Deus que nos ouve. Quando nós pedimos que venha sobre nossas almas, rezando vinde Espírito Santo, ele vem em nossas almas. Então existe uma presença espiritual real de Deus. E aí a oração, que vai ser o motor para a comunhão. E a comunhão vai ser o motor para a oração. Então comunhão e oração estão unidas numa união necessária. Quando não temos a comunhão diária, mas nós temos a oração diária e vamos tratar a Deus com esta interiorização própria, movida pela graça de Deus, pela majestade de Deus, que assim o exige. Então, queridas almas, façamos correção às nossas orações, não ficar, repito, não estou criticando fórmulas, podemos e devemos usá-las, mas não fiquem somente com a leitura das fórmulas, fiquem com o que elas estão dizendo.
Não se contente com amém. Depois de uma Ave Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos dizer o que agora, nessa hora, nós necessitamos da Santíssima Virgem? Não é ser carismático, hein? É ser nada mais do que um filho, que saúda sua mãe com a melhor das orações, Ave Maria, que lhe agrada sobremaneira. Mas depois, minha mãe, agora o que eu preciso é isso, tal virtude, vencer tal defeito, obter tal graça, que me impede. O amém não fechou o coração da Santíssima Virgem. Somente fez uma conclusão de uma oração que deve continuar. Ficar com a alma das fórmulas que rezamos. Começa aí a nossa vida interior e não ficar somente com a letra. Então, queridas almas, peçamos a Deus nosso Senhor que no presépio tão simples, pobre, Ele tem um mais simples e pobre que a nossa alma distraída, que Ele enriqueça com a sua presença, e para isso temos que pedir, clamar, insistir, nunca desistir até que esta vida interior de intimidade com Deus se torne uma realidade constante. Não é só no momento da oração, constante. Vamos trabalhar na presença de Deus. Vamos comer também refeições na presença de Deus. Vamos nos divertir, diversões sadias, na presença de Deus. Aí não haverá lugar para o pecado. Porque se Deus está nos vendo, se estamos fazendo o que fizermos para agradar ao Senhor, o pecado não será possível, não encontrará lugar. O espírito medíocre, tampouco, vamos fazer tudo com generosidade, mas para isso temos que tratar Deus com esta intimidade. Que nos conceda essa graça, Maria Santíssima, e todos os santos e anjos de nossa devoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.